No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome Amém. igual. Amém. Isaías 53, verso 6, nos fala sobre o que vamos fazer, né? Nós vamos cear daqui a pouco, e sobre o que é o Evangelho. Qual é a coisa essencial no Evangelho? É inacreditável que a igreja só tenha que pregar uma coisa. Hoje é dito para nós que a igreja tem que pregar um monte de coisas, não é? Mas a igreja tem uma mensagem só para o mundo. Paulo diz: eu me propus nada a saber a não ser Cristo e este crucificado. Ou seja, a igreja só tem uma mensagem para o mundo. Nós só temos que lembrar uma única coisa. É inacreditável que a igreja se desvie do seu propósito quando não há várias coisas, quando o Evangelho não é sobre várias coisas, e quando nossa mensagem não é sobre várias coisas, mas sobre uma única coisa. Então é porque facilmente nós perdemos aquilo que é essencial, a essência do Evangelho. Então nós perdemos junto com isso a essência do que é o pecado e a essência do que é as nossas vidas. E nós temos que lembrar. Isaías 53, 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Há uma frase famosa de C.S. Lewis que ele diz que ele crê no Evangelho como ele crê que o sol nasceu hoje, não porque ele vê o sol, mas porque ele vê tudo através do sol. Quem dera essa fosse a verdade, ou seja, que a gente não visse nada que não fosse através do Evangelho, porque a gente teria uma visão clara de tudo que honra a Deus em todas as coisas. E, como eu disse, é muito fácil nós perdermos a essência do cristianismo, de tal maneira que Jesus diz: vocês devem lembrar. De tal maneira que nós temos o pão, nós temos o vinho, nós temos que lembrar, mas nós esquecemos. E você vê os cristãos com as mesmas perplexidades do mundo. Às vezes eu vejo cristãos chocados com o estado do mundo, porque o mundo está como está, porque o mundo é como está, e é quase que uma negação de tudo que ele diz que acredita. As únicas pessoas que nunca deviam estar perplexas com o que o mundo é, com o que a sociedade é, com a maldade inata do ser humano, aquelas pessoas que dizem que creem no Evangelho, mas você vê que há essa perplexidade, porque eles não estão enxergando a vida com os óculos do Evangelho, ou como o C.S. Lewis disse, vendo tudo através do sol que o Evangelho é. Então, quando as pessoas saem de um culto como esse, em que nós cantamos essas verdades essenciais sobre o caráter, a beleza de Deus, a razão da vida, a razão da nossa vida, as pessoas tiram o óculos. Aí você vai ver cristãos que têm a mesma ideia sobre romance, casamento, sexo, dinheiro, eles têm as mesmas ideias que o mundo, porque ao sair de momentos de culto, eles tiram o óculos do Evangelho. É por isso que Lutero disse, alguém perguntou ele por que ele pregava sempre o Evangelho, ele disse: porque vocês esquecem toda semana. Então nós temos que lembrar sempre. Quando eu era adolescente, 16, 17 anos, eu li um livro chamado O Retrato de Dorian Gray, é famoso, do Oscar Wilde. E se há uma imagem que espelha o que a nossa cultura é e o que a igreja tem se tornado, é esse livro.
Oscar Wilde nasceu em 1854, 10 anos depois de Spurgeon, no mesmo lugar, né, no mesmo ambiente, morreu em 1900, ou seja, 8 anos depois de Spurgeon. Ele viveu um pouquinho, 46 anos, e ele tem uma obra literária importante, e ele era um cara assim, totalmente diferente, né, porque tendo nascido em 1854, ele era um gay assumido naquela época, usava umas roupas diferentes, usava uma roupa daquela época, assim, um fraque, aquela coisa, só que eram umas cores meio berrantes. Ele era um cara assim, mas ele tem uma obra literária importante, e o Retrato de Dorian Gray é um livro famosíssimo. Outro dia eu estava vendo um seriado e eles encaixaram lá o personagem, e a história gira em torno de um Dorian Gray, não é, que é um rapaz jovem e lindo, assim, que todo mundo fica encantado com a beleza dele. Tem um pintor que está com a carreira precisando dar uma sacudida, o Basil Howard, e ele fica impressionado com a beleza do Dorian Gray. E ele começa a pintar o Dorian Gray, pinta alguns retratos, e pinta um que é o mais importante, que dá o nome à obra, ao livro, e fica um quadro maravilhoso, incrível, e ele acha que o Dorian Gray, como modelo dele, vai dar uma sacudida na carreira dele, e ele apresenta o Dorian Gray a um lord, o Lord Henry, e esse homem é totalmente hedonista, assim, a ideia é desfrutar os máximos prazeres, explorando o máximo que cada prazer pode dar. Isso encanta o Dorian Gray, e ele acha que a beleza e a satisfação sensual são as únicas coisas que vale a pena seguir na vida ao máximo. Mas só que é óbvio que isso tem consequências, os pecados e esses excessos vão deixando marcas e consequências, de tal maneira que o Dorian Gray, ele queria viver essa vida assim, mas queria que as consequências e as marcas que o pecado deixa na vida não acontecesse com ele. Então ele faz um pacto, ele tem um desejo assim, de que ele nunca perdesse aquela beleza dele, aquela juventude, aquela beleza que todo mundo ficava encantado, de tal maneira que ele faz um pacto para manter a beleza. E a questão é a seguinte: esse quadro que foi pintado, esse quadro incrível dele, o pacto, e foi aceito o pacto dele, assim, tipo Fausto, não é? Que é baseado num alquimista. A história de Fausto, ela aparece várias vezes, né? Baseada num médico, um alquimista e algumas coisas assim, de 1400 e pouco, acabou que essa história de pacto com o diabo ficou ligada a Fausto, e tem várias histórias. A de Goethe é mais famosa, de Fausto, e a história do Dorian Gray é mais ou menos assim: ele faz um pacto então, e é aceito que todas essas marcas e tudo que o pecado traz, aquela vida de excessos, aquele hedonismo, as marcas vão ficando no quadro e não nele. Ele continua sempre lindo, enquanto o quadro vai sofrendo as marcas do pecado, do tempo, enquanto ele fica sempre do jeito que ele é. E ele podia viver do jeito que quisesse, fazer as coisas que quisessem, sensualidade sem fim. Se ele sentisse necessidade de saber como é um assassinato, ele podia praticar. Nunca as marcas de nada disso iam ficando nele, e sim no quadro. O quadro vai ficando feio, o quadro vai ficando, as marcas do pecado vão ficando naquela pessoa que está no quadro, vai envelhecendo, e Basil, que é o pintor, um dia vê o quadro. Aí o Dorian Gray mantinha o quadro escondido. Mas o Basil, que tinha pintado o quadro, tinha encantado pela beleza do Dorian Gray, um dia ele vê o quadro está feio, está horrível. E ele descobre, então, o que aconteceu. E ele fala para o Dorian Gray: se arrependa disso, é um absurdo o que você fez, tal, se arrependa, peça perdão a Deus, mude tudo, há um tempo para você mudar. Mas o Dorian Gray, com medo de que alguém descobrisse qual era o segredo dele, ele mata o Basil, e ele quer destruir as provas,
e ele usa, se não me engano, ácido nítrico para destruir o corpo, porque ele não quer que ninguém saiba, aquele quadro vira uma obsessão para ele. Ele olha para o quadro e vê aquele quadro horrível, e ele sabe que aquele é ele, não é? É ele de verdade, não é? Enquanto as pessoas só viam aquela beleza, e depois que acontece isso, ele resolve, ele sente uma acusação vindo do quadro, igual todo ser humano sente a consciência acusando. Então, aquele quadro para ele é uma coisa, cada vez que ele vê o quadro, ele vê a feiura que na verdade ele é e que as pessoas não podem ver. Então, depois que ele mata o Basil, ele resolve mudar, ele quer ser bom. Então, ele resolve arrumar uma noiva, fazer coisas boas, caridade, entendeu? Assim, se fosse hoje, ele teria aberto uma ONG para ajudar alguma coisa algum necessitado, obras sociais. O Dorian Gray, ele investe na bondade, na mudança, em ser um cara bom, em ser um cara... Mas o que acontece é que cada vez ele tenta ser bom e ele vai lá olhar o quadro de vez em quando, para ver agora as coisas vão estar mudando, mas o quadro fica mais feio. Cada vez que ele tenta todas essas coisas, caridade, ele faz todas as coisas boas, o quadro fica mais feio, mais feio. E ele descobre que, na verdade, tudo que ele faz, que vai ser bom, é alimentado pelo orgulho dele, pela sensação de que ele pode ser bom, que ele pode merecer as coisas. Então, ele sabe que cada coisa boa que ele faz aumenta a feiura, porque, na verdade, aquilo é um reflexo daquela feiura e não de uma bondade essencial. Ou seja, aquilo que parecia ser bom, agora as pessoas estavam admirando a maneira com que ele estava vivendo, não fazem ele melhorar de fato. O quadro continua ficando cada vez mais feio. Quando ele não tem como mudar isso, ele vê aquele quadro tão horrível, que é uma acusação tão grande contra ele, ele pega a faca, a mesma faca que ele matou o Basil, e ele resolve destruir o quadro, ele resolve esfaquear o quadro. Mas quando ele esfaqueia o quadro, ele sente as facadas e ele morre. Então as pessoas que moravam na casa dele, os empregados, as governantas, os mordomos, escutam lá um grito, tinha um quarto lá, um lugar onde ninguém podia entrar, onde estava o quadro, e eles entram lá correndo, e ele está caído morto. Só que é um velho horrível que está morto. Eles só reconhecem que é o Dorian Gray porque ele está com as mesmas roupas que o Dorian Gray estava ali no café da manhã com eles e tal. Ele está caído lá, aquela pessoa horrível, enquanto o quadro está lindo. De novo, o quadro estava igual ele estava e ele está igual o quadro estava. Então é uma história incrível, assim, porque a ideia de que a alma pode viver sem restrições, sem ser desfigurada, é o que a nossa sociedade esperava. E às vezes eu não entendo, eu estava falando antes, os cristãos também esperavam isso. As pessoas realmente queriam que essa sociedade fosse maravilhosa, com o homem mergulhado no pecado. Ou seja, que o homem vivesse totalmente uma vida que marca e destrói tudo que você pode caracterizar como algo bom, paz, uma vida que é vivida e que realmente abençoa o outro, e aí você acha que realmente você pode, com alguns atos de bondade, igual o Dorian Gray tentou, construir um mundo bom, não é? Enquanto o quadro de todo mundo é um quadro horrível, enquanto a realidade é essa. Então, ironicamente, Oscar Wilde, ele tinha um desdém por qualquer moralismo, não é? E ele dizia assim, nada é bom ou ruim. Tu vê, ele era um cara da nossa época, não é? Em 1800 e pouco, ele diz, nada é bom ou ruim, todas as coisas são ou charmosas ou maçantes. Você vai ter que escolher entre uma coisa charmosa e maçante. Nada é ruim. Então ele morre com 46 anos, o escritor, com a mesma idade do Dorian Gray, na história que ele escreveu. Então ele descobriu que era mais fácil viver a filosofia Maverick, que ele estava vivendo na arte do que na vida. Porque a vida dele foi muito parecida com a história que ele escreveu, uma das histórias. E
nós queremos viver essa filosofia Maverick. Essa expressão vem de um criador de gado, lá na época do Velho Oeste americano, que ele não marcava o gado dele. E isso dava algumas vantagens a ele, não é? E então, todas as pessoas que querem viver assim, fora do rebanho, uma vida independente, por ele mesmo, começaram a ser chamados assim. E a pessoa que resiste a qualquer tipo de classificação, era assim que o Dorian Gray vivia. Mas, na verdade, a Bíblia diz que todo mundo é assim. Todo mundo é Dorian Gray, assim, sabe? E todo mundo tenta esconder o quadro feio lá no sótão, assim, igual ele fazia. Mas todo mundo vive com esse horror de você mesmo ter que olhar o quadro de vez em quando. As pessoas não podem ver. Como as pessoas não viram o quadro do Dorian Gray, mas cada dia que ele olhava aquele quadro horrível e sabia que aquele era ele de verdade, e não aquele Dorian Gray que todo mundo olhava lindo, maravilhoso, ele sentia isso. A Bíblia diz a mesma coisa: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Quer dizer, todo mundo tinha essa filosofia Maverick em si mesmo, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se você for ler o capítulo 52, 53 de Isaías, fala exatamente sobre essa essência do Evangelho e que hoje tem se perdido. Quando você, por exemplo, celebra a Santa Ceia, toma do cálice, do vinho, e você não tem uma compreensão clara do Evangelho, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Se nós vivemos uma geração que não compreende o Evangelho, a gente vê a tragédia que a gente está vivendo. A Bíblia diz assim no 52:13: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Então depois vem o texto que nós lemos parte. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. E pulando alguns versos, vem e diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. É bom até o verso 12 ser lido. Então, quando nós olhamos o que é de errado com o mundo, quase todo cristão tem respostas que parecem muito com o que o mundo tem. E como o mundo vai melhorar? As respostas dos cristãos são parecidas com a que o mundo tem. Porque, praticamente, o mundo cristão não olha mais o mundo como a gente estava falando que C.S. Lewis disse, né, que ele via todas as coisas através do Evangelho. Não é assim que as pessoas veem o mundo. Elas são cristãs em momentos muito específicos, mas não na maneira com que elas enxergam o mundo todo o tempo, cada coisa. E há muito tempo os filósofos deixaram de ser otimistas sobre o mundo. O homem, depois do iluminismo, se encheu de um otimismo de que o mundo ia mudar através do conhecimento. Agora nós deixamos as trevas para trás, chegamos à era do conhecimento. Agora o mundo vai andar para frente e a gente vai só com aquilo que é humano fazer desse mundo um lugar incrível, um paraíso. Mas o século XX foi devastador para toda a filosofia humanista, né?
Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os mesmos níveis de violência. Hoje o mundo não é nada melhor do que ele era quando o homem estava encantado com a sabedoria do homem e as suas descobertas científicas, as suas ideias sobre a psicologia humana, como isso ia melhorar o mundo hoje é horrível, tanto quanto sempre foi horrível, mas os cristãos têm pouco a responder, porque o mundo é assim, porque a visão dele de mundo é muito parecida, e o livro de Isaías 40 ao 45, ou seja, esses capítulos, eles foram escritos para uma nação que estava de frente para o exílio. O que ia acontecer? Ia acontecer um massacre, ia acontecer destruição das famílias, ia acontecer assassinatos em massa, estupro em massa, crianças sendo mortas. Eles estavam diante do horror. Então ele foi escrito para israelitas que estavam prestes a enfrentar tudo de horrível que o nosso mundo tem hoje. E Isaías está falando para essas pessoas, para o mundo tão horrível quanto é o nosso mundo. Então eles estavam esperando cativeiro, atrocidade, prisão, destruição, e ele foi escrito para responder essas perguntas, o que há de errado com toda a raça humana, o que há de errado com respeito a todas as coisas que o homem toca, faz, e essa é a resposta mais profunda para a maldade humana, para o fato de cada homem ter a sua foto no porão e querer esconder desesperadamente, como Dorian Gray, a feiura, e querer construir, às vezes, igual Dorian Gray, um mundo maravilhoso, quando na verdade todos os impulsos internos são opostos a tudo aquilo que é de fato bom, de tal maneira que, como está lá no livro, o Dorian Gray, cada vez que ele tentava ser melhor, o quadro ficava mais feio, as marcas aumentavam, porque aquilo era baseado numa autossalvação, numa visão orgulhosa dele mesmo. Então, quem é Cristo? Por que ele veio? O que ele veio fazer? O que nós celebramos quando celebramos a Santa Ceia? Quando nós chegamos nesse texto, a Bíblia diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele. Outra versão: veja o meu servo, ele agirá com sabedoria, ele será levantado e erguido e altamente exaltado, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que a de outros, é por isso que muitos vão pasmar a sua vista, mais do que a de outros qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros homens. Então, a terminologia aqui que Isaías usa quando ele fala sobre exaltado é a mesma que ele usa, a linguagem, as palavras que ele usa em Isaías 6, quando ele diz que viu um alto e sublime trono, não é? Quando ele tem uma visão do Senhor, é uma descrição da majestade transcendente de Deus. Ele está falando sobre Cristo assim, tem a ver com pureza, com perfeição. E esses termos que ele usou para Deus no trono, ele está usando aqui para essa figura que é o servo do Senhor aqui, que é descrito assim. E você vai perceber logo de cara no primeiro verso, e as traduções têm muita dificuldade aqui de passar exatamente o que Isaías está dizendo. Por exemplo, uma tradução bem conhecida nossa é: quem creu em nossa mensagem e a quem tem o braço do Senhor revelado. Então, vamos fazer uma certa paráfrase disso. Quem creu em nossa mensagem de que este é o braço do Senhor. É isso é o que dá a melhor ideia para você entender. Quem deu crédito na nossa mensagem de que este era o braço de Deus, era o braço de Deus. Então, Isaías está dizendo o seguinte: ninguém vai acreditar que esse é o braço de Deus, ninguém vai acreditar que ele está falando sobre Cristo, que esse é o braço de Deus no mundo, ninguém vai acreditar nisso. Então, o braço do Senhor em Isaías não é só uma metáfora meio vaga. O braço do Senhor tem um significado muito específico na Bíblia hebraica, que é o Velho Testamento, e ele é muito mais firmado no livro de Isaías. O braço do Senhor é Deus vindo na história
agindo na história, agindo decisivamente na história, de tal maneira que foi o braço do Senhor, a Bíblia diz, que abriu o mar vermelho. Está vendo? É Deus agindo assim na história. O braço do Senhor não é a força de Deus em geral, na qual Ele mantém pela palavra do seu poder todas as coisas, cada átomo do nosso corpo, cada átomo no cosmo. Não é? O braço do Senhor não é essa força geral, é Deus agindo na história decisivamente. E se você falasse o olho do Senhor, então você estaria falando do conhecimento de Deus. Mas quando ele fala sobre o braço do Senhor, a Bíblia, Isaías está falando sobre o poder de Deus. E não apenas algum tipo de poder, mas o poder de Deus na história. Então Isaías está dizendo, eu sei que ninguém vai acreditar que esse é o poder de Deus. Quando olharem para aquele, agora a gente sabe, né, para o carpinteiro de Nazaré, ninguém vai achar, esse é o braço do Senhor, esse é o poder de Deus na história. Por isso que diz, quem deu crédito à nossa pregação de que este é o braço do Senhor? Ninguém vai acreditar que este é o braço de Deus revelado, essa pessoa é Deus onipotente andando entre nós. Ninguém que olhar para ele vai dizer, é Deus onipotente, esse é o braço de Deus agindo, esse é o próprio Deus do mundo. Então, antes de seguir, é interessante ver como essa passagem tem tudo aquilo que é essencial. Quando eu perguntei, se você perguntasse a um cristão o que é essencial no Evangelho, e aí você descobre o que é essencial sobre o pecado, o que é essencial sobre a vida. A gente vive numa época em que falariam mil coisas, não é? Porque as pessoas deram mil atribuições e falam sobre o Evangelho como se o Evangelho fosse um monte de coisas, quando ele é uma coisa só, não é? Quando ele não é... Ele é simples, não no sentido de ser tacanho, mas no sentido de não ter essas coisas multiformes que as pessoas querem colocar lá. Então, quem é esse servo do Senhor? Porque ele veio? É sobre isso que Isaías está falando sobre definições essenciais. E nós temos que pensar, quando falamos sobre isso, um pouco a respeito das palavras. Aristóteles, né, um dos maiores filósofos, ele trouxe definições entre o que ele chamou de essenciais e acidentes. Essenciais e acidentes, ou seja, os fundamentos e os acidentes. E é óbvio que ele não está falando sobre acidente da maneira que a gente usa mais a palavra. A definição de essência se refere àquilo que guarda uma identidade consigo mesmo. É o que Aristóteles disse. Há uma unidade interna sem a qual não tem como você determinar algo, fica tudo misturado, fica tudo confuso, fica tudo indistinguível. Então, a essência são as características próprias dos seres. Então, o ser humano, eles diriam, é um ser animal, racional, mamífero, bípede, faz parte da essência, a sua racionalidade. Agora, o que é acidente no ser humano? É aquilo que não é necessário em seu ser, ou seja, sem aquilo, apesar de existir aquilo na vida, ele não deixa de ser quem ele é. Não é? Então, nem pela presença, nem pela ausência. Então, por exemplo, ser um homem negro ou branco, ser um homem alto ou baixo, gordo ou magro, rico ou pobre, isso é acidente, porque isso não é a essência do ser humano. O ser humano ser negro ou branco, ele não é isso que define o que é o ser humano. Os dois são seres humanos. Se é rico ou pobre, também não define. Se ele é gordo ou magro, não define. Não é a essência. Então é isso que Aristóteles chamou de acidentes. São acidentais. Essas coisas não definem o ser humano, apesar de elas fazerem parte da vida do ser humano. Então, por exemplo, se você nunca tivesse visto na vida assim, nem um barro e nem o aço, nunca tivesse visto, aí alguém te mostrasse uma bola de barro e uma barra de aço e falasse assim, qual é a diferença entre o aço e o barro? E você dissesse, a diferença é que um é redondo e um tem um formato retangular. Você não entendeu a essência do barro e do aço, porque o fato dele ser uma bola e o outro estar numa forma retangular,
isso é um acidente. Você podia ser oposto. O barro podia estar numa forma retangular e o aço redondo. Aquelas características ali, elas realmente estão ali no barro. Ele está redondo e a barra de aço está num formato retangular, mas não é essa a essência deles. Não é? Você tem que falar sobre composição química, maciez, dureza, enfim. Você ia ter que olhar o que era essencial e o que diferenciava o barro do aço. Então, a argila pode ter um número de formas que você imaginar, não é? O aço também, mas a forma deles não é essencial. Não é essencial como a altura de um ser humano não é essencial, como a cor do ser humano não é essencial, como ser rico ou pobre não é essencial. Agora, se isso é assim, qual é a essência do cristianismo? Você vê, você pode facilmente atribuir, como as pessoas fazem hoje. As pessoas botam um monte de coisa dentro daquilo que eles falam que é o Evangelho. O Evangelho é uma coisa específica, feita por alguém, mas as pessoas dizem um monte de coisas a respeito, porque elas não têm a essência. É como falar que a essência do barro é ele ser uma bola, não é? É ele ser, o aço ser um retângulo. Então o cristianismo leva as pessoas a amar uns aos outros e fazer o bem. Isso não é a essência do cristianismo, não é? Isso é acidente. Não por acontecer igual uma batida de carro, né? Nós estamos usando a palavra com as categorias de Aristóteles para acidental e essencial. Por quê? Porque tem muitas pessoas que nunca viram nada sobre o Evangelho e são muito amorosas. E estão fazendo coisas amorosas, estão envolvidas em atos, em organizações. E bem, você pode dizer, o cristianismo te dá força para viver, te dá paz e te faz bem. Sim, mas esses são acidentes. Isso não é a essência do cristianismo, isso é acidental. E você vê que isso é muito comum, é por isso que hoje muitas pessoas fazem do cristianismo, se você vê, se aquilo que a pessoa diz ser o cristianismo se transforma numa ONG, e se ali o ateu tem a ONG, ela é igualzinha. Mas aquela pessoa vai dizer que aquilo ali é a essência do cristianismo, ela não tem essência nenhuma do cristianismo. A ONG é do ateu, do budista, do cristão, é a mesma coisa, faz as mesmas coisas, porque as pessoas confundiram o acidental com o essencial, não sabem mais. Então, o que é essencial? O cerne do cristianismo. Jesus Cristo aqui, ele não é chamado de a boca do Senhor, apesar dele ser o mestre, apesar dele ser um mestre, apesar dele nos ensinar, apesar dele ser a palavra. Você vê, ele não é chamado, porque Isaías está falando dele como ele vem no plano eterno de Deus, e é a única coisa que pode realmente levar aquele propósito final de Deus. E ele é um mestre, mas ele não veio principalmente nos ensinar algo, não é? Ou simplesmente nos ensinar a como, igual o Dorian Gray, podíamos fazer o quadro ficar mais bonito, podíamos fazer coisas para fazer aquele quadro melhorar, como mesmo Oscar Wilde viu, cada vez que o Dorian Gray tentava ser melhor, aquilo despertava mais maldade dentro dele. Ele se achava melhor, ele se comparava com as outras pessoas, ele sentia, eu estou sendo uma pessoa boa, perto das outras pessoas, e aquilo fazia o quadro ficar mais feio, mais feio. Então, sempre que ele quis melhorar, piorou. É por isso que homens como Paulo ficavam cada vez mais distante de Deus, porque a autojustiça não há nada mais horrível na alma humana do que a negação da sua maldade, querendo encobrir isso com alguns atos externos, não é? E essa é a diferença essencial entre o cristianismo e todas as outras religiões. Você vê, essa é a coisa essencial. Jesus Cristo, ele não vem como outra pessoa das grandes religiões que você conhece, veio ao mundo. Ele não veio dizendo, olha, eu vou mostrar a você como se conectar com Deus.
É isso que todas as religiões dizem. Eu vou mostrar a vocês o que vocês devem fazer para se conectar com Deus. Seja um homem bom, faça isso. Dorian Gray, você quer mudar o quadro? Comece a fazer isso, aquilo outro. Você, tudo que os homens fazem, e a filosofia humanista também faz aquilo que a gente viu lá na história, faz o quadro ficar cada vez mais feio. Jesus não veio assim, falar, olha, eu vou ensinar vocês como se conectar com Deus. O que vocês têm que fazer? Ele disse, ao ouvir, eu vou conectar você com Deus, só eu posso conectar você com Deus. Você não pode aprender a se conectar com Deus. Se você tentar isso, você fica mais distante. Você já está distante, você fica mais distante. Então, a gente sabe disso, o Evangelho não é conselho, o Evangelho é notícia. Se nós vamos tomar hoje, hoje nós estamos lembrando de um fato. O Evangelho é uma notícia, ele não é um conselho. Ele não é como você conserta a sua vida, como você conserta o seu casamento, como conserta o mundo. Ele não é sobre o que eu faço, ele é sobre algo que foi feito. Então, não é sobre o homem despertar sua bondade essencial. Quanto mais o homem tenta despertar sua bondade essencial, como o Dorian Gray, o quadro fica mais feio. E despertar sua bondade, mudar o mundo, todas as outras religiões são sobre isso, todas. Sobre você achar o melhor de você mesmo, sobre você seguir algumas regras, e sobre você melhorar, e aí então você melhorar o seu mundo, e é óbvio, o mundo não melhora, não é? Porque o homem também não. Então, sempre o mestre chega e diz, eis aqui como você pode mudar a sua vida, eis aqui como você pode fazer tudo diferente, e tudo ser diferente. Mas o Evangelho não, o Evangelho chega e diz, olha, a nova é essa, isso que já aconteceu, não é o que você vai fazer, é a única coisa que pode mudar a sua vida. Isso que já aconteceu lá no passado, é a única coisa que pode mudar você, não há nada que você possa fazer que possa fazer isso. Então, eu já disse isso aqui, você vê que as histórias do cristianismo, elas não funcionam se elas não forem verdade. Não funcionam se elas não forem verdade. As histórias de outras religiões, elas funcionam. Elas não precisam ser verdade. O cara não precisa acreditar que aquilo tudo realmente aconteceu com aquela pessoa, ela não faz diferença, porque elas funcionam. Você não precisa acreditar em todas as histórias de Buda, de tudo que é contado sobre o Buda. Por quê? Porque o que é contado sobre o Buda tem um propósito que realmente não importa se aquilo aconteceu ou se aquilo não aconteceu, mas não o cristianismo. Então, qual é o propósito do budismo? O budismo é sobre, se nós tivéssemos que colocar numa palavra, o budismo é sobre iluminação. Então, vai dizer coisas que a mente natural vai achar bonito, tem um monte de coisas para ensinar assim, é sobre iluminação, é sobre uma atitude perante a vida, é sobre uma atitude perante o sofrimento, é sobre você não se agarrar às coisas do mundo físico, é sobre você trabalhar pesadamente contra o ego, pesadamente contra o desejo, é sobre ser mais amoroso. Você vai encaixar em todas as ONGs que existem aquilo que o budismo ensina. Assim, todas as histórias de Buda, elas não precisam ser verdade, não é? Porque não importa se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, porque a ideia é aquilo te inspirar e ser um exemplo. As histórias de Buda é para você se inspirar e fazer, eu vou melhorar, eu vou ser essa pessoa, eu vou lutar pela iluminação, eu vou alcançar a iluminação. As histórias de Buda é sobre isso. Se aconteceu ou não, não importa, porque ela te inspira do mesmo jeito, te inspira a ser melhor, te inspira a se esforçar para lutar contra o ego, o desejo desenfreado, para lutar contra o medo, o sofrimento, é para te inspirar. Então, não importa, aquilo se é verdade ou não, não importa, é sobre iluminação, é sobre a bondade interior. As histórias estão tentando você perceber que há uma bondade interior que você pode colocar em funcionamento. Então as histórias sobre ele vêm inspirar você. Elas trabalham, elas funcionam, se elas são verdade ou se não são, porque no final você está inspirado a acreditar que você é bom, que é uma bondade e que você pode trabalhar nessa direção. E esse era o propósito da história. Então elas funcionam. Se você for passar para o islamismo, para Maomé,
O Islã, a palavra significa submissão, significa obediência. Então não é sobre iluminação igual ao budismo, é sobre obedecer a Deus, o islamismo. A essência de muito aquilo que as pessoas pregam é isso, né? Como evangelho e como santificação. Então, assim, as histórias sobre Maomé, elas trabalham nisso. O quão submisso você deve ser, o quão obediente. Você pode ser obediente, você tem que se esmerar. É por isso que o cara acaba acreditando que ele quanto mais obediente ele é, mais ele ganha. E se ele obedecer muito, assim, se ele é um Marte, então ele ganha várias coisas, porque ele levou a obediência ao nível hard, assim. Ele foi aos níveis mais elevados de obediência, porque o islamismo é sobre obediência, essa é a sua essência. Então as histórias de Maomé, elas não, se forem verdade ou não, elas não tem importância, porque ela quer te inspirar a obedecer. Obedeçam assim, guerrei em favor daquilo que Alá disse, se submeta, faça isso, obedeça a qualquer preço, porque aí você vai estar juntando sobre você essas coisas. Como é sobre obediência, as histórias querem inspirar você a obedecer. Então, se aquilo aconteceu ou não, não importa. Se aquilo te inspira a obedecer, é o que importa. Eu podia continuar mencionando outras, mas aí o nosso tempo acaba, né? Agora, quando você olha para o Natal, por exemplo, qual é a moral do Natal? Você vê, as histórias do islamismo, do Islã, ela tem a moral de levar você à obediência, assim. Tem uma moral que diz, está vendo, tem que obedecer. Lá do budismo, de iluminação, não é? De elevação. Agora, qual é a moral da história do Natal? Não é? Ter um parto natural? Não é? Ter filho no curral? Não ter nenhum lugar para ficar quando vai ter um filho é algo bom? Qual é a moral? Não há moral. Não há. A história é a seguinte, que você está dizendo, o braço do Senhor, o ideal, aquilo que é perfeito, invadiu a história. Se isso não é verdade, então tudo acabou. Você vê, não é para nos inspirar a algo. O cristianismo é assim, ele se tornou real, aconteceu, isso muda tudo. Se não aconteceu, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, nós precisamos ir direto ao ponto. Se você olhar a cruz, porque nós podíamos mencionar muitas coisas a respeito de Cristo, mas a cruz, não há nenhuma moral lá para nós. Jesus morreu pelos nossos pecados. Se ele não morreu, isso não inspira a nós a nada. Isso é uma tragédia. É uma tragédia, é uma loucura. Porque qual é a moral da história? Inspirar o amor? Morrendo na cruz? Mas que inspiração é essa? Você não pode pensar em nenhuma história, nenhuma verdade que vem através do Evangelho, que se aquilo não é exatamente aquela realidade, aquilo traz nada de bom. O que é? É você ficar calado diante da opressão? Quando a opressão vem até você deixar as pessoas pisarem, até que saia sangue pela sua boca e você morra. Você não protestar nunca contra o mal, apenas deixa a injustiça vir e vir e vir. Não, você vê, não há nada de inspirador. Ou aquilo é verdade ou tudo desmorona. Como eu disse lá no budismo, não é assim, porque aquilo é só para te inspirar, mas não aqui. Imagine se eu estou ali no Cristo Redentor e alguém vem e diz para mim assim: ó, Zemar, como eu amo você, eu me importo com você, você é uma pessoa tão importante para mim, eu vou te mostrar como eu me importo, e pula no abismo. Eu ia pensar o quê? Cara, como esse cara me ama, que amor maravilhoso. Não, eu ia pensar assim: esse cara é maluco, o que é de errado com esse cara? Por que ele pulou? Imagina, eu lá num prédio altíssimo, eu te amo e tal, e o cara pula. Eu ia pensar, há uma coisa muito errada com essa pessoa, porque em que tem a ver o amor dela com ela pular do prédio, e ela morreu para provar, para mostrar o quanto ela me amava. Mas é óbvio que se alguém, no processo de me resgatar, vai em direção à morte para que eu fosse livre, isso tem
significado real na minha história. Agora, alguém pular de um prédio para me inspirar, para mostrar o quanto me ama, você vê, não tem inspiração nenhuma. Você acharia que aquela pessoa é louca. A crucificação é algo que aconteceu na história, e se ela aconteceu, muda tudo. E se você diz que crê nisso, você vai comer do pão, tomar do vinho, então muda tudo. Alguém levou a punição pela feiura do meu quadro. Ele podia estar lá no sótão como o quadro de Dorian Gray, mas ele era horrível, e o Isaías está dizendo que alguém tomou aquela feiura sobre si, sobre ele mesmo. Ele está falando sobre um fato, sobre algo que alguém fez, não sobre algo que eu vou fazer a respeito daquilo. Todas as religiões é como melhorar o quadro, é como Dorian Gray podia melhorar o quadro. O cristianismo não é sobre isso, é sobre alguém fazendo algo para melhorar o quadro que não sou eu. Então muda tudo. Se isso não é verdade, aquela história não serve para nada, ela não me inspira nada, não é? Então não é só que a história não funciona se ela não é verdade, ela se torna perniciosa. Por que o assassinato de alguém, de uma maneira mais cruel, poderia me inspirar alguma coisa boa, não é? Do ponto de vista meramente humano? Então, a menos que tudo seja exatamente verdadeiro, não funciona. Porque o cristianismo não vem para nos inspirar a ser algo. Ele fez algo. O evangelho é algo que foi feito. Por isso ele é notícia. Então, se ele não fosse notícia, então ele é ruim. Mas ele é sobre isso, ele é o braço do Senhor, ele veio, o próprio Deus agindo na história. Essa é a única mensagem que a igreja tem. É por isso que é terrível quando a mensagem da igreja se parece com a mensagem de qualquer outra religião, ou quando nós parecemos uma ONG. Todas as religiões podiam se parecer com uma ONG, mas não o cristianismo. Então, por que ele veio? Então, mais uma vez, nós estamos entrando naquilo que é a essência, naquela definição aristotélica, eu diria. Então, uma série de palavras aqui que descrevem a maldade humana, descrevem que todos nós somos Dorian Grays, descrevem que o nosso quadro é cada vez mais horrível, apesar de nós termos um pacto de ter uma fachada que não seja tão horrível quanto o quadro é, como ele fez um pacto lá para o quadro ir ficando feio, lá escondido num porão lá que ninguém via, enquanto ele continuava lindo. Então Isaías diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa da nossa transgressão, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 53, de 4 a 6. Então você vê, você tem um monte de palavras aqui que nós podemos gastar um tempo com cada uma delas. Enfermidades, transgressões, iniquidades. Nada pode tratar disso, não é? É por isso que depois do iluminismo a ideia que o mundo ia mudar não funcionou. Na verdade é por isso que há agora esse pessimismo geral. Então, mas de todas as palavras, nós podemos olhar apenas para uma, por causa do tempo, que é a palavra hebraica que é traduzida aqui por iniquidade. Não é? Nós não temos uma palavra que realmente seja equivalente, mas iniquidade quer dizer algo torcido, algo retorcido, algo distorcido. Não é? Houve uma distorção em algo, e significa que não funciona. Não funciona porque está distorcido, está torcido, não funciona para nenhum propósito. Mas o fato é que se você tentar distorcer, vai piorar. Se você tentar distorcer aquilo que está torcido, vai quebrar. É por isso que Dorian Gray, quando tentava melhorar, piorava. Iniquidade é isso, é algo que está distorcido daquilo que devia ser. Mas quando você tenta distorcer, quebra a peça. Você está tentando, o troço ficou torto, o sol pegou, o plástico ficou todo torto assim, então você tenta aplicar força oposta, e o que acontece? O troço quebra, ele não se conserta, e quebra e piora. Então quando você tenta distorcer,
piora. É isso que iniquidade é. Foi por isso que quando o Dorian Gray tentava ser bom, o quadro ficava mais feio, mais feio. Então, essa é uma das palavras que mostram a essência daquilo que o homem é, que o pecado é no homem agora. Então, quando a gente pergunta o que há de errado conosco, o versículo 6 diz assim: todos nós, às vezes nós ignoramos essa parte desse texto tão incrível, né? Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então, isso aqui está no centro de tudo que está errado com o ser humano, a essência, aquilo que está distorcido. Essa é a definição final do mal, essa é a definição final do pecado. Cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. É a essência da iniquidade, a essência. Você diz, poxa, mas para definir a essência do mal, não era melhor assassinato? Não era melhor estupro, adultério, sei lá. Mas não é isso. Certa vez um tio, assim, solteirão, saiu com a família toda para passar um final de semana junto. Ele era o único que não tinha filhos. Todos os irmãos dele tinham filhos. Ele estava dizendo que ele pensou, vou passar um final de semana maravilhoso com todos os meus sobrinhos. Ele percebeu, disse que algo básico, assim, naquele final de semana todo, com as crianças, com os sobrinhos. Ele disse sempre que iam fazer alguma coisa, podia ser na piscina, podia ser no parque, podia ser numa trilha, podia ser qualquer coisa que eles iam fazer. As crianças diziam, não, eu primeiro, sempre assim. Tudo que eles iam fazer, havia isso. E ele disse, depois daquele final de semana, ele pensou assim, será que isso é essencial? Será que essa é a essência do ser humano? Nós gostaríamos de pensar que isso é um acidente, naquelas definições aristotélicas, mas isso é o que define o ser humano. Eu primeiro é o que define o ser humano. É por isso que desde pequenininho, os conflitos, você bota as criancinhas no jardim da infância, daqui a pouco elas estão se atracando, porque eu primeiro, o brinquedo é comigo primeiro, isso aqui é primeiro. Hoje nós somos exortados a amar a nós mesmos como nós somos, a perdoar a nós mesmos. Tudo isso é ridículo do ponto de vista evangélico, mas os evangélicos compram todas essas coisas e se dizem cristãos, a respeitar a nós mesmos e respeitar aquilo que nos faz feliz e afirmar nós mesmos. Então todos nós temos que afirmar nós mesmos. É bonito, entre aspas, mas é exatamente o oposto do evangelho. E há muitas coisas na vida humana que são acidentais, como nós falamos, mas isso a Bíblia diz, é essencial. Isso é a essência do ser humano. Eu primeiro defino o que o ser humano é. Basicamente, o que está errado com o ser humano é isso. Basicamente, isso está no centro de tudo que é o que faz o quadro do Dorian Gray ir ficando cada vez pior. Você vê que o Oscar Wilde, ele tinha um bom diagnóstico, mas os melhores mentes conseguem ter só um bom diagnóstico. Tudo que ele mostrou na obra, ele repetiu na vida dele e morreu igual o personagem, porque ele fez o oposto. Todo ser humano, é por isso que um mestre, uma sabedoria, uma lei, não ajuda o ser humano em nada, não é? Você vê, uma mente pode conceber a obra, o retrato de Dorian Gray e viver exatamente a vida que, se alguém seguisse exatamente aquilo que ele escreveu, não viveria. Então, o que são campos de extermínio, o que é a guerra, o que é cada crime único, o que é cada casamento desfeito, o que é, enfim, não são acidentes, são a essência do ser humano. Eu primeiro. Por isso que você vai ver essas coisas assim meio patéticas assim. John Lennon fala sobre a paz no mundo. Assim, quantas músicas de John Lennon? Quantas vezes você já viu John Lennon falando? Imagine se nós vivêssemos em paz. Mas ele tinha 3 amigos. Ele e o Paul, por exemplo, cresceram juntos no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo bairro, e juntos eles formaram a sua bandinha, e eles ficaram famosos. Eles ficaram a banda mais famosa que já existiu. E aí tudo foi destruído por quê? Porque eles não podiam viver em paz. Eles não podiam conviver.
a essas pessoas que não podiam ficar em paz com um cara que foi o seu melhor amigo, e que construiu tudo junto, quer ensinar o mundo inteiro a viver em paz. Por que todo mundo vive em paz? Você devia perguntar, por que você não ficou em paz com o Paul? Por que você não ficou em paz com a sua esposa? Por que você não ficou em paz com o Ringo? Por que você não conseguiu? Mas como é que você vai ensinar o mundo a viver em paz? Se essas pessoas que eram mais próximas de você, que junto com você conseguiram tudo isso, vocês eram para viver na mais perfeita harmonia, mas vocês não se suportavam mais conviver. Mas como é que você pode falar sobre a paz no mundo? É isso. Ele é meio Oscar Wilde, que escreve um livro como o retrato de Dorian Gray, mas a realidade é oposta. Por quê? Porque essa é a essência do ser humano. Qual é a essência de todos os crimes? Qual é a essência do mensalão? Qual é a essência do eu primeiro, é isso. Você pode achar horrível, mas por que eu acho que eu devia ter uma aposentadoria que mais ninguém tem? Porque eu primeiro. Porque eu acho que quando vai mudar uma regra, todo mundo diz, não, mas os direitos adquiridos. Por quê? Porque eu primeiro. Se alguém falar assim, mas isso desse jeito que está, isso troço aqui, vai explodir para todo mundo. Não, contanto que o meu esteja garantido, aí o que vai acontecer com os outros, eu não sei. Mas eu primeiro. Era melhor essa empresa não ser sustentada pelos impostos. Não, mas eu também concordo que o imposto não devia sustentar isso nem aquilo. Mas nessa aí eu trabalho. Nessa aí não. Porque eu primeiro. Essa ideia é boa, mas não quando ela chegou a mim. Qual é a essência do crime, do divórcio? É eu primeiro. Eu tenho que ser feliz. Ah, mas e teus filhos? Mas eu primeiro. A essência de tudo, a essência é essa. Qual os problemas na igreja? Problema no ministério, qual é o problema? É porque a pessoa está, a glória de Deus está sendo atacada, não, eu primeiro, eu não estou sendo bem colocado aqui, outra pessoa está sendo colocada na minha frente, eu não estou sendo o primeiro, eu primeiro, é a essência do assassinato, de tudo. Então, anos atrás, a Burger King tinha uma música que dizia, olha, nós fazemos a sua maneira, essa é a essência, nós gostamos, a minha maneira, isso é uma grande empresa, vai fazer a minha maneira, não é? Essa é a essência do pecado. Ou Frank Sinatra cantando My Way, eu fiz do meu jeito, é a essência do mal, é a essência da maldade, é a iniquidade, é o que está distorcido, e é óbvio que quando você tenta distorcer isso, você quebra, você piora, porque você vai achar que você, em comparação às outras pessoas, é o primeiro, você é o melhor, você é melhor que elas. É isso que Isaías está dizendo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um estava no eu primeiro. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. De acordo com o versículo 6, essa é a essência do pecado. A essência do pecado é cada um de nós se desviar pelo seu caminho e achar que o seu caminho devia ser o caminho. As pessoas estão sempre em desacordo, e o mundo sempre é o que ele é, e todas essas coisas acontecem porque eu desviei-me pelo meu caminho, e eu queria que todo mundo fosse pelo meu caminho. Mas é óbvio que isso não acontece. Você tem um grupo de pessoas, você fala que o objetivo daquilo é pregar o evangelho, mas daqui a pouco as pessoas estão lá brigando, porque elas, eu primeiro, eu quero que seja do meu jeito. Eu quero que a coisa vá por essa direção. Se não for, eu começo a reclamar. Não tem nada a ver com a glória de Deus. Então, essa é a essência, é o que a Bíblia diz. E você vê, se isso é o essencial, nós não podemos mudar isso. Você vê, é por isso que a igreja não tem nenhuma relação com o que é uma ONG, com o que é as outras religiões. O Evangelho é essa coisa única. Você vê que ele diz, nós somos como ovelhas, e cada um se desviou pelo seu próprio caminho. Ele não diz assim, nós somos como cobras, e cada um foi pelo seu próprio caminho. Por quê? Porque cobras conhecem seu caminho, elas andam sozinhas mesmas, mas a ovelha precisa de um pastor. Quando ovelhas querem seguir o seu próprio caminho, sempre acaba em desastre, não é? A ovelha que segue o seu caminho, ela está dizendo o quê? Eu quero ser o meu próprio pastor, eu quero ser meu próprio Senhor, eu não quero seguir nenhuma direção, eu quero seguir o meu caminho. O meu caminho. É como se cada ser humano, deve estar dizendo, dissesse para Deus, eu quero agir como se eu fosse o meu Criador. Eu sou o meu Criador. Essa é a essência do mal. Você vê, nunca a cultura vai definir o mal assim, mas também ela nunca consegue resolver o problema do mal.
Tudo que ela tenta é fazer o que Dorian Gray fez, é insistir mais nisso e vai ficando mais distorcido, mais feio. Infelizmente, muitas pessoas que dizem estar pregando o Evangelho incentivam o mundo a ser mais o que Dorian Gray já era, mais o que o mundo não precisa ouvir, porque o budismo está falando sobre isso, o islamismo está falando sobre isso, todo mundo está falando sobre isso, o ser humano ateu está falando sobre isso, sobre a capacidade da melhora e de você tirar o bem essencial de você mesmo. E ninguém sabe se isso que Isaías está dizendo foi arrancado do Salmo 100 ou aquilo que está no Salmo 100 foi arrancado de Isaías 53, porque o Salmo 100 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, e Ele é quem nos fez, e não nós a nós mesmos, pois somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Então, a essência oposta é de você dizer: eu vou agir como se eu fosse o meu Criador. Aqui você vê que o Salmo está dizendo: não fomos nós mesmos que nos fizemos, pois somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. É muito simples. Essa é a razão porque não é uma boa ideia pensar no pecado em termos de regras. É por isso que quando alguém está pregando sobre santidade e vem com aquele caminhão de regras, você vê que ele não compreendeu nada, como o mundo. Então, porque se o pecado é quebrar regras contra Deus, se essa é a essência do pecado, e não o que a Bíblia está dizendo, se você parte disso, você começa a ter um monte de problemas. Porque você vai fazer algo e você vai dizer assim: isso aqui não é como roubar, isso que eu estou fazendo não é como roubar, isso aqui não é como assassinar, isso aqui não é como adulterar, e você vai dizer isso. Você começa então a comparar e dizer: isso aqui é um pequeno pecado perto daquele pecado ali, porque isso parece insignificante. Portanto, você está pensando no pecado como uma pilha de vasos de barro. Imagina uma pilha grande, enorme de vasos de barro. Aí você está brincando com uma bola de tênis, você está jogando a bola e a bola bate num vaso e quebra. Quebrei um vaso de barro. Mas, apesar do vaso quebrar, você fala: ops, caramba, mas ali são milhares de vasos de barro, um vaso quebrou. Não dá nem para perceber que tem um vaso quebrado, multidão de vasos empilhados aqui, eu quebrei um vaso. Quando você pensa em pecados como regra, é assim que você pensa: aquele vasinho ali foi quebrado, mas o resto da pilha está intacta, a pilha está boa, só um vaso quebrou, e tu pega aquele vaso quebrado, tira, e quem vai perceber a diferença? Em milhares de vasos empilhados, a pilha basicamente ainda está intacta, você basicamente ainda está intacto, mas o pecado é como você jogar uma bola numa grande janela, sabe, num grande vitral, ou a janela está inteira, ou ela está quebrada. Você não diz assim: quebrou, mas só tem um furo ali no meio da janela, o resto está bom. Não, você quebrou a janela está estragada, acabou com a janela. Não é? Aqui está o ponto: ou Deus é o Deus em sua vida, ou seja, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, ou então você mesmo é. Não existe outro lugar. Não é uma pilha de negócio que quebrou uma coisa, ou tudo está inteiro, ou tudo está quebrado. Então, deixe-me colocar de algumas maneiras. Ou a vontade de Deus é uma lei, ou ela é um conselho. Ou, se a vontade de Deus for um conselho, a tua vontade é uma lei. Se a vontade de Deus é uma lei, então você nunca mais vai olhar ela como um conselho. Agora, você pode dizer assim: eu vejo a Deus como Senhor, assim. Mas a questão não é essa. A questão que você tem que responder é o seguinte: se você diz, eu obedeço a Deus, eu vou obedecer quando isso fizer sentido para mim, ou se isso se encaixar na minha opinião sobre o que é bom para mim nesse instante. Se não for para mim bom nesse instante, eu vou adiar isso para amanhã, ou para depois da manhã. Ou se isso se encaixa nos meus sentimentos. Esse texto não encaixa nos meus sentimentos, ou não encaixa nesse instante na minha vida. Ou você diz: eu vou obedecer se... O que você está dizendo é o seguinte: a minha sabedoria julga a sabedoria de Deus. A minha vontade, a minha sabedoria e os meus objetivos julgam Deus.
isso que ele está falando não encaixa com os meus objetivos agora. Então agora eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso outra hora, porque os meus objetivos estão em conflito com isso. Agora, se você diz, eu vou obedecer, não importa o quê? Eu vou obedecer se ele me mata, como diz Jó. Eu vou obedecer se eu sou a última pessoa na terra a fazer isso e todo mundo não está fazendo, porque para mim isso não importa. Isso não importa. Eu vou obedecer o propósito dele para a minha vida ministerial com alegria. Eu não faço esse propósito. Por exemplo, eu falei isso aqui há poucos dias. Paulo queria ir para a Espanha. Então, era um sonho. Deus falou, não, você não vai para a Espanha, você nunca vai para a Espanha. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Porque essa era a realidade. Se você diz, eu vou obedecer, não importa o que custa, eu vou obedecer, quer eu entenda, quer eu não entenda, eu vou, porque quando eu disse, eu só vou obedecer se eu entender, eu vou dizer, se a minha sabedoria julgar que isso é sábio, então eu vejo ele como Deus, mas se a minha sabedoria não consegue compreender nenhuma sabedoria no que ele está dizendo, então eu não obedeço. Então, se você disser, eu vou obedecer se isso é prático ou não, a questão não é se isso é prático. Muitas das coisas que Deus diz não parece ser prático no mundo pecaminoso. Eu vou obedecer se é relevante ou não. A igreja hoje adora essa palavra relevante, não é? E ela quer ser relevante, mas ela nunca vai ser relevante se ela pregar só o que Deus mandou. Paulo diz assim, o evangelho é uma loucura e um escândalo, mas só para os que são chamados ele é o poder de Deus. Então para quem não é, ela é uma loucura e escândalo. Ninguém acha que uma coisa que é louca ou escandalosa é relevante. Então eu vou obedecer a Deus, quer isso seja relevante ou quer não seja, para o mundo. Então o que você está dizendo é que a sabedoria de Deus, a vontade de Deus e o objetivo de Deus não me julgam, não julgam o que é bom para mim. Eu julgo se a sabedoria de Deus, os objetivos de Deus e o propósito de Deus são bons ou não. Mas você vê, não há meio termo, é um ou outro. É isso que é a definição de pecado. Não é um vaso quebrado, é uma janela quebrada. Ou ele é Deus na sua vida, você está vendo ele como Deus, ou você está vendo você como Deus. Ou você está sendo pastoreado por ele, ou cada um se desvia pelo seu... Nós éramos como ovelhas que se desviavam cada um pelo seu próprio caminho. Não faz diferença. Você está numa situação ou na outra. Você não está numa situação intermediária. Não adianta contar quantos vasos você quebrou. Ah, a pilha tem 5.000 vasos, eu quebrei 3. Aquele lá quebrou 50. Pior do que eu. Você não entendeu nada. Ele não é o pastor, nem teu, nem do outro, porque cada um se desviou pelo seu próprio caminho, está certo, no caminho que ele se desviou, parece que ele quebrou mais vasos, mas que diferença faz? Ele só está seguindo o caminho dele, você está seguindo o seu caminho. Essa é a essência da maldade, a essência do pecado. Então não há meio termo, não é como quebrar algumas regras, não é basicamente a pilha de vasos está intacta, a janela está quebrada. A questão é quem é o pastor, quem é a ovelha, quem é o Senhor, quem é o servo, cuja vontade é lei, ou cuja vontade é apenas um conselho. É sobre isso, é um ou outro, não há meio termo, não há absolutamente nada no meio. Não importa se você acha que quebrou 3 vasos, não é sobre vaso, você quebrou a janela, você se fez senhor, você se desviou pelo seu próprio caminho, cada um se desviou pelo seu, parece diferente, mas é tudo igual. É tudo igual. E ele disse, se você decidir que você vai seguir o seu caminho, você pode ser uma pessoa que obedece a Deus quase em tudo, não é assim? Mas você julgou se aquilo era próprio, se não era. Você só está se desviando pelo seu próprio caminho, que é diferente de alguém que está fazendo tudo que você acha que é pior. Então, você só está vivendo para o seu próprio conforto, para a sua própria comodidade. E você ignora Deus sempre que você acha que aquilo é um problema. Você ignora. Se numa área da sua vida, na área sentimental, na área financeira, na área de qualquer área, você acha que naquele ponto, naquela coisa, é um incômodo, você ignora Deus, você ignora o que Ele disse. Não é? Você quebrou o vidro. Você distorceu a sua alma, isso é iniquidade. A sua alma está torcida, está retorcida.
Não vai funcionar. Nem funcionar você tentar fazer algumas coisas boas. Porque quando você faz essas coisas boas, você faz sendo alguém que está andando pelo seu caminho. Você está decidindo o que é bom, o que você vai fazer para compensar. É por isso que o quadro do Dorian Gray ficava cada vez mais feio. Porque quando você faz isso, você está dizendo, eu sou o meu Deus, eu decido o que eu posso fazer para compensar aquilo que eu não vou fazer. Porque eu estou andando pelo meu caminho. Agora, no meu caminho, eu estou decidindo como eu posso ser bom, ou como eu posso agradar a Deus dentro dos meus termos. E se você ler aqui, não é? Ele diz que isso não funciona, isso vai distorcer todas as suas emoções, nós não temos tempo para olhar para isso, mas ele diz que o seu intelecto não vai funcionar em relação a Deus como deveria. Ele diz assim, nós não fizemos dele caso algum. Ele diz, isso é desprezar Deus, não é? Ele vai dizer, olha, nós pensamos que ele era um zero. Isso é tratar Deus como um zero. Quando você acha que você pode decidir o que Deus diz, o que ele pensa, e julgar quando é bom, quando não é bom, quando é próprio, quando não é próprio, quando é relevante, quando não é relevante, você se desviou pelo seu próprio caminho. Você é uma ovelha que anda pelo seu próprio caminho, e o outro lá anda. Você acha que ele está andando por caminhos piores. Não faz nenhuma diferença. Quebrou. A janela está inteira ou ela está partida. E suas emoções não vão funcionar. Não vão funcionar. O que ele diz aqui? Quando nós olhamos para ele, não havia nele beleza que nos atraísse. Nossas emoções não estavam capturadas pela beleza de Deus. Muitas pessoas usam esse texto para dizer que Jesus era feio. Isso é ridículo, não é? Ele está dizendo que as nossas emoções nunca são capturadas pela beleza de Deus quando nós seguimos o nosso próprio caminho. Eu primeiro. Nunca funciona. Ele vai dizer que nada vai funcionar. Mesmo quando você tiver o diagnóstico certo, como Oscar Wilde, você vai ter o diagnóstico certo, você vai escrever um livro que tem um bom diagnóstico, mas você não vai, porque você vai continuar andando pelo seu caminho. Então, isso é essencial no ser humano, é o que a Bíblia diz. Há um microchip interno no coração do ser humano que diz, eu quero ser o meu próprio Deus, ou diz, eu primeiro. É por isso que quando a Bíblia vai dizer sobre por que Jesus morreu, ele diz, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, porque essa é a definição de você estar longe de Deus. Você vivia para você, era eu primeiro, era cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Então se você diz, ele morreu por mim, automaticamente você está dizendo, para que eu não viva mais para mim mesmo, para aquele microchip queimou. Não é? Agora, quando eu vivia para mim mesmo, eu podia ser uma pessoa muito religiosa, até o mais de todos, falando sobre santificação o tempo todo, mas eu estava ali decidindo o que era e o que não era, o que era cômodo, o que não era, a lista que eu mesmo faço do que eu ia fazer, do que eu não ia fazer, para me sentir que eu era melhor ao comparar com outro. Eu sou só o Dorian Gray tentando melhorar o quadro, que só está cada vez pior, porque eu faço a minha listinha do que eu não vejo, do que eu não toco, do que eu não manuseio, e começa a olhar os outros e pensar, estou bem melhor, e aí o quadro fica mais feio. E é por isso que ele veio, não é? Os cristãos são acusados muitas vezes de serem cabeças fechadas, mas quando você olha o ser humano de maneira geral, o que você vê é o oposto, não é? Porque é uma questão de pensamento lógico, né? Se Deus é o Criador, se Deus fez você, e se você foi criado por Ele, você deve tudo a Ele, tudo, tudo. Agora, caso contrário, se você não vive exatamente como Ele quer, você é distorcido, isso é iniquidade. Iniquidade. E você é tolo, porque todas as ovelhas que tentaram se pastorear, elas morrem, elas não conseguem andar pelos seus próprios caminhos. O salário do pecado é a morte, por isso que o fim é o Dorian Gray tentando dar facada no quadro feio dele, porque você não consegue, as ovelhas não conseguem. E se Deus é Deus, então você tem que ir até o fim com Ele, totalmente. Ele tem que ser o número um, na verdade o único. Agora, se não existe o Deus e você é o seu próprio Criador, você pode se bancar de Criador porque ninguém te fez de verdade, então é claro, você pertence a você mesmo, mas a tua vida não tem sentido, porque ela não pode estar distorcida, porque ela não foi feita com nenhum propósito. Você só pode dizer que uma coisa está distorcida porque ela tem um propósito.
não é? E quando aquele troço não está funcionando ou está torto, você diz, está torto. Por quê? Porque tem que encaixar ali, não encaixa aqui. Agora, quando uma coisa não foi feita para nada, ela não está distorcida. Você pode olhar para o maior assassino da história, você não pode dizer, isso é mal, isso está contra. É contra o quê? Ele não foi feito para nada, não tem nenhum propósito. Não é? E a vida não tem valor, porque também ela não foi feita com nenhum propósito. Então, não está distorcida, mas a vida não tem sentido. Ou a vida tem sentido e está distorcida. Iniquidade. Se você é criado, se você ou você é fruto de um acidente, tudo muda. Porque se você é um acidente, então não importa o que você faça, tudo vai apodrecer e você não pode estar torto, mas ninguém mais está torto no mundo. Porque ninguém tem um propósito. A vida não tem um propósito, nada tem um propósito, tudo é um absurdo. Então nada é mal e ruim, tudo vai queimar. Então esse negócio de ONG, boas obras, explode. Você vê, a ideia de o homem, da bondade do homem, ela explode de qualquer jeito. Se ela tentar ser boa e ele vive iniquidade porque existe um Deus, ele está andando pelo seu próprio caminho e o quadro fica feio. Agora, se não existe, então não faz nenhum sentido você chamar alguma coisa de bom. Então, nem de distorcido. Porque se tua origem é insignificante, o teu destino é insignificante. Uma pedra jogada na rua é insignificante porque ela não tem nenhum propósito. A origem foi insignificante, o destino é insignificante. Agora, um microchip que está fazendo esse iPad funcionar, ele tem um significado, porque a origem dele tem um significado, tem um propósito. Mas uma coisa que não tem propósito original, uma coisa insignificante na sua origem, é insignificante no sentido final. Então, ou a vida humana está toda distorcida em iniquidade, porque Deus fez com um propósito e Ele é Deus, ou então tudo que você chama de mal, ruim, distorcido, não existe, não faz nenhum sentido. Nem a sua vida tem nenhum propósito. É uma questão de pura lógica. Então, você vai ver muitas pessoas dizendo, eu decido na minha vida o que é bom e o que é mal. Mas ela quer dizer para você que a vida dela tem um significado, que ela é importante. Essas duas coisas são duas afirmações estúpidas, se elas são colocadas juntas. Elas não podem estar juntas numa mente racional, mas é o que o ser humano faz. Então você vê, não é o cristão, realmente o cristão que entende a verdade, não o que o cristianismo é em muitas vezes, mas se você realmente não é você que enfiou a cabeça na areia e não está pensando logicamente, mas é o mundo todo à sua volta. Então é inconsistente, o pensamento racional vai chegar a essa inconsistência e vai ver que é um absurdo. Então é por isso que Kierkegaard, por exemplo, chama aquilo que o homem é de doença da alma, ou o ateu Sartre diz, a vida é náusea, é enjoo, é vômito, até a morte, porque lá no fundo, todo mundo sabe, não é, que se a vida tem que ter um significado e um propósito, ela tem que ter sido criada com um significado. E todo mundo tem dentro de si mesmo coisas com as quais ele tem que enfrentar, porque ele não pode viver nem segundo os padrões que ele mesmo acha bom, como Dorian Gray. Então, o que Jesus fez, que nós vamos e celebramos, e temos que lembrar sempre, 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 a essência do que ele é o braço do Senhor. Isaías disse, ninguém vai dar crédito de que ele é o braço do Senhor, de que ele é Deus agindo, de que ele é a única coisa que muda as coisas. Não é? A essência de quem ele é isso, a essência do pecado, nós vimos, essa é a essência da salvação. A essência do pecado é que nós nos substituímos por Deus, e mesmo quando a gente está fingindo obedecer a Deus, nós estamos dizendo quando, onde, em que situação, porque nós vemos o pecado como aquela pilha de vasos, e não como uma janela que ou está inteira ou está quebrada. Simplesmente eu estou contando vasos quebrados porque eu me desviei por um caminho e aquela outra pessoa por outro caminho, mas a definição é que cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho. Então, qual é a essência da salvação? É a substituição. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, por essas distorções, não é? Sempre
traduções, nunca fica exatamente, lá está dizendo assim, ele foi perfurado a partir das nossas transgressões, ele foi esmagado a partir das nossas iniquidades, é isso, ou seja, aquilo era o resultado do que nós fizemos, se nós somos aqueles que o Pai deu ao Filho, nossa transgressão e a consequência foi para ele, nossa iniquidade e a consequência foi para ele. Então o 11 diz assim, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, com o seu conhecimento o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre ele. Então essa é a palavra central no Evangelho, não é? Justificação foi aquilo que fez a reforma acontecer. Isso se parece com o budismo? Se parece com o islamismo? Se parece com o ateísmo de construir um mundo melhor? Quando alguém fala algo que te chateou, ou que você não gostou, ou que você não caiu bem, você chama a pessoa e diz assim, não, você tem que justificar o que você falou. E aí a pessoa, ela explica. E aí você entende, aí você diz, tudo bem, entendi, agora eu entendi. Não é? Quando isso acontece, a pessoa mudou a declaração dela, não, você pediu para ela justificar, e ela justificou, e à medida que você entendeu, tudo mudou. Você vê, não mudou nada, na verdade, do que ela disse. Não é? A pessoa não mudou uma letra, mas ela justificou o que ela disse dentro daquele contexto, e você entendeu. Então, o que a pessoa disse, eu achei que aquilo foi justificado, porque o que aquela pessoa disse mudou a minha atitude em relação àquilo. Aquilo não mudou, mas a minha atitude em relação àquilo mudou. Então você me mudou a minha relação com aquilo, ou com aquela pessoa, ao justificar e a justificação ter acontecido. Como diz que nossas transgressões têm uma causa, e ela foi para ele. Não é? A Bíblia está dizendo que Jesus viveu a vida perfeita, e a consequência da vida perfeita dele nos atingiu. Então, a essência do Evangelho nos mostra a essência do pecado, como nós vimos, a essência da maldade humana, e a essência do Evangelho é você se esforçar para viver como Jesus. Isso não, isso é uma consequência, isso não é a essência, isso é acidente, do ponto de vista da definição aristotélica, não é? Qual é a essência? A essência é 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o que significa falar que Jesus foi feito pecado? Ele o fez pecado, quer dizer que ele fez Jesus pecador? É óbvio que não, ele nunca pecou. É que Jesus se fez pecado, ele se tornou mal? Não. Ele se tornou horrível? Não. Degradado? Não. Ele era o Cordeiro Santo de Deus até o fim. E o que significa? É que Deus tratou ele como se ele tivesse feito o que eu fiz. Deus tratou ele exatamente mediante as minhas iniquidades, ou seja, de eu ter feito o meu próprio caminho. Deus tratou ele como se ele tivesse feito, mesmo ele não tendo feito. Pois bem, então o que significa me tornar justo nele? Não é tentar fazer coisas que façam o meu quadro melhorar lá no sótão, no porão. É a mesma coisa que ele foi feito pecado, eu fui feito justiça de Deus. Você vê, ele está falando nos mesmos termos. Ele tratou Jesus como se ele tivesse feito o que eu fiz. E por causa dele, por causa do que ele fez, Deus vai me tratar como se eu tivesse feito o que ele fez. Essa é a essência do Evangelho. O resto é consequência do Evangelho. Agora, como pode ser isso, né? Isso só pode ser verdadeiro porque a morte de Jesus foi voluntária. É óbvio que se não fosse, tudo isso se partia. A Bíblia diz assim, ele tomou nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. É uma palavra ativa. Ele pegou. Não é que o pai pegou a minha iniquidade e vou jogar sobre você, não. Ele pegou as iniquidades de Josemar, ele pegou e colocou sobre ele. Está sobre mim.
Ele pegou, ele colocou sobre si mesmo. E você vê, por isso que ele não abriu a boca, porque eu não teria como abrir a boca diante das acusações do mal e das iniquidades na minha própria vida. Ele tomou sobre ele. Você pode dizer assim: ah, pastor, muitas pessoas morreram de forma voluntária. Muitas pessoas. Ninguém, eu já disse isso aqui, ninguém morreu voluntariamente no mundo a não ser Jesus. Ninguém. Você diz: ah, pessoas que deram as suas vidas pela vida de outros, para ajudar outros, para salvar outros, no campo de batalha, num salvamento. Há pessoas que acabaram com a sua vida ao cometer suicídio. Não. O que eles fizeram foi escolher como morrer. Eu já disse isso aqui: ninguém escolhe morrer no mundo, todo mundo vai morrer. Você só podia escolher morrer se você não fosse morrer. Então, o cara não escolheu morrer. Ninguém pode dar a sua vida, porque ninguém tem a sua vida foi reivindicada pela morte, a de todo mundo. É uma questão de tempo. Você não pode escolher morrer, você vai morrer. E se você escolher agora não morrer, você é um tolo, porque você vai morrer. É uma questão de escolha. Então, mesmo quando você diz: eu escolho morrer, e dá um tiro na cabeça, você ainda é uma vítima da morte. Vítima no sentido de que você não escolheu morrer, não é? A morte te reivindicou. Você não podia fazer nada a respeito disso. Você nunca poderia ter dito: a morte não vai tocar em mim. Você nunca poderia ter dito. Você nunca poderia ter mantido a sua vida para sempre. A morte te reivindicou. Então Jesus é a única pessoa que morreu, que não foi vítima da morte. Todo mundo é vítima da morte. Vítima no sentido de que não podia fazer nada. Mas não Jesus. Jesus é a única pessoa que morreu voluntariamente. É a única pessoa que a morte não podia fazer nada. Ele é a única pessoa que não tinha que morrer. Não é? Jesus foi a única pessoa no mundo que era lindo e voluntariamente se tornou feio. Ele é a única pessoa que é ilimitado e voluntariamente se tornou limitado. Ele se esvaziou. Ele é a única pessoa que é eterna, que voluntariamente morreu. Ele é a pessoa que é a própria vida e que abraçou a morte. Foi um ato de autoridade suprema. Você vê, na morte de Jesus, ele tem autoridade sobre a morte. É por isso que, ao deixar a morte tocar nele, a morte morre na morte de Cristo, não é? Como diz John Owen. Essa é a razão, não é? É como se Jesus mesmo tivesse pegado a sua vida, o seu corpo, e partido ele como o pão que ele partiu naquela noite. Ele está dizendo: eu mesmo faço isso, eu parto o meu corpo, eu derramo o meu sangue. Não é como os homens, que o corpo dele vai ser partido pela morte, e o sangue dele vai ser derramado. Ele diz: eu dou a minha vida e eu tomo de volta. Então aqui está o que significa para o nosso coração. O que colocou Jesus na cruz? Pense nisso. Há uma grande de pessoas que morreu por uma causa, para salvar as outras pessoas, do ponto de vista físico, mas quando você chega aqui, não é, isso sempre toca na gente, porque você sempre fala de algo maior. Há no filme Os Últimos dos Moicanos, um filme épico, né, de 92, se eu não me engano, mas retrata a história de 1757, um ano antes de Jonathan Edwards morrer, no mesmo lugar onde vivia Jonathan Edwards. A história acontece e é uma história mesmo. E Daniel Day-Lewis, que é chamado ali dos Últimos dos Moicanos, o fato é que acontece algo que um chefe de índio vai matar 2 mulheres lá. Eu não vou contar muito, porque o pessoal fala que eu estrago as histórias. E o Daniel Day-Lewis diz: ele quer morrer no lugar daquelas mulheres, deixa elas irem embora e me mata no lugar. Mas só que ele não fala a língua daquela tribo lá, e tem que ter um intérprete. E tem um homem que ele falava várias línguas assim, e ele amava uma das mulheres que estavam lá, que ia morrer, mas ela tinha desprezado ele, não tinha casado com ele e tal. Ela não estava errada, mas ele se sentiu desprezado. Só que ele é um intérprete, e ele fala para o chefe assim: não, eu morro no lugar deles. Aí o chefe aceita e pega ele e mata ele, o cara que era o intérprete.
que estava só interpretando o que o outro estava dizendo. Mesmo assim, quando isso vai acontecer, ele aceita. E isso é tocante para nós. Há uma história famosa de Charles Dickens, o livro que as pessoas acham que a introdução do livro é a introdução mais incrível da história da literatura, As Duas Cidades, que conta um pouco da história de Londres e Paris, antes e durante a Revolução Francesa. E o livro abre assim: foi o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. Foi a idade da sabedoria, foi a idade da insensatez. Foi a época da crença, foi a época da incredulidade. Foi a estação da luz e era a estação das trevas. Era a primavera da esperança e foi o inferno do desespero. É considerada a abertura mais incrível, não é, de livro. E um personagem chamado Sidney Carton é apaixonado por uma mulher, mas ela se casa com outra pessoa, com Charles Dornay. Ele é apaixonado por ela, mas ela casa com outro, ela não quer ele. Mas esse Charles Dornay, que casou com a mulher que ele era apaixonado, totalmente apaixonado, é condenado à morte lá, naquele processo da revolução sem fim. Mas eles eram muito parecidos fisicamente, muito parecidos. E ele pensa, não tem nada a perder. Mas ele é casado com ela ama ele, eles têm uma família. Então ele dá uma ideia, ele consegue entrar na cadeia onde ele está preso. O Carton consegue entrar lá onde Charles Darnay está preso, e ele troca de roupa. Ele fala para ele: troca de roupa comigo, nós somos muito parecidos, e você sai aqui por onde eu entrei, eu vou ficar no seu lugar. E quando chega no dia dele morrer lá, o pessoal morre pela guilhotina e tal. Tem uma mulher lá, uma mulher assim meio da vida lá, que também está para morrer, por se envolver lá nas coisas. E ela, quando olha para ele assim, quando eles estão quase sendo levados para morrer, ela olha para ele e diz assim: ei, eu te conheço, você não é Charles Darnay? Ele diz: eu não sou. Mas não fala nada, eu deixei ele embora e eu fiquei no lugar dele. E ela diz assim: então, quando a gente estiver indo para a guilhotina, segura minha mão, porque eu acho que eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa com alguém como você do meu lado. Se você vai enfrentar isso assim, então eu vou enfrentar. Por que isso é emocionante para nós, apesar de ser só algo que a gente acha bonito, mas não é a essência daquilo que o ser humano é? Porque o que o ser humano é, eu primeiro. A gente acha belo, como Dorian Gray, como Oscar Wilde achava belo a história de Dorian Gray, apesar da vida dele ser o oposto. Porque a essência é eu primeiro, mas todos nós achávamos que o mundo devia ser diferente. É por isso que o nosso quadro vai ficando cada vez mais feio, e nós sabemos que aquela é a realidade. Nós sabemos que os impulsos essenciais da vida humana, sem Deus, sem regeneração, sem a atuação do Espírito Santo, é eu primeiro. Nós sabemos que mesmo os conflitos que nós temos que mortificar os pecados, depois de todas essas coisas feitas, é por causa do eu primeiro. A essência do pecado é a tua vida pela minha. A minha vida está na frente. Não é? Essa é a essência. E a essência da nossa salvação foi a minha vida perfeita pela vida horrível de vocês. Quando Jesus estava morrendo na cruz, o que estava segurando ele lá? Só o amor pelos eleitos, nada mais. A morte não podia segurar ele lá, nem o poder podia manter ele lá. Não existe poder que pudesse mantê-lo lá, não existe poder que pudesse levá-lo para o túmulo, a não ser o seu amor pelo povo que o Pai deu a ele. Ele disse: eu oro por aqueles que tu me destes, eram teus e tu me destes, eu não oro pelo mundo. Então o que manteve ele na cruz, se nenhum poder podia manter ele lá? Foi seu amor pelo propósito eterno de Deus em glorificar e manifestar a sua multiforme sabedoria e glória e graça através do povo que ele deu para ele amar. Então, quando isso é verdade, não importa, você sabe que não é o que você faz que pode quebrar esse amor, porque ele te amou, não porque você tinha feito algo, mas o oposto. O Pai em Cristo, Ele nos amou e nos deu a Ele. Então, o que é preciso para quebrar esse amor? Nada pode quebrar esse amor, se você realmente for alcançado por Ele, e esse amor vai mudar tudo. Você entende que Jesus cumpriu a lei 2 vezes?
Porque há duas maneiras de você cumprir a lei, e você nunca precisa cumprir a lei de duas formas. Você só precisa cumprir a lei de uma forma só. A não ser Jesus, que cumpriu a lei de duas formas diferentes. Ninguém faz isso. Por exemplo, aqui no Brasil há sinal de trânsito. A lei diz o seguinte: você tem que parar no sinal. Vermelho, para. Se tu parar, você fez o que com a lei? Obedeceu a lei. Mas há uma maneira de obedecer a lei. A lei diz assim: se passar, multa de R$500. Aí o cara passou. Como é que ele tem que obedecer a lei agora? Ele paga a multa. Ele não para e paga a multa. Ou ele para ou paga a multa. Ninguém obedece à lei de duas formas. A lei diz: se você cometer esse crime, é 20 anos preso. Aí você tem duas maneiras de obedecer à lei: ou você não faz aquilo, ou você faz e a lei diz: agora 20 anos preso. Aí você fica 20 anos preso. Aí a lei diz o quê? Ok, tá tudo certo, obedeceu a lei. Então sempre a lei tem duas maneiras de ser obedecidas: você obedece a lei parando no sinal, ou avançando no sinal e pagando a multa, pagando o que a lei disse que tinha que pagar. Mas você sempre obedece a lei, mas sempre de uma forma só. Ninguém para no sinal e depois sai do outro dia: olha, eu parei no sinal ontem, eu quero pagar a multa de R$500. Você é maluco, você já obedeceu a lei. Você não precisa obedecer a lei agora de novo, porque você obedeceu a lei parando. Então Jesus realmente é o único que fez isso, porque ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele viveu a vida perfeita que a lei disse satisfeito. O único homem que viveu e obedeceu a lei. Mas aí depois ele foi e sofreu a punição da lei. Sabe? Ele parou no sinal e pagou a multa. Ele obedeceu a lei duas vezes. Ele não foi numa delas, ou para ou paga. Ele obedeceu e pagou a pena. Duas vezes. Então, isso mostra o poder do amor infinito dele sobre aqueles que o Pai deu a ele. Levou ele a esse extremo. Então ele deixou um recorde perfeito. Não, a lei está duas vezes satisfeita com Cristo. Duas vezes satisfeita. Está satisfeita porque ele nunca, em nada, rompeu a lei. E ainda assim, ele recebeu a pena máxima da lei. Até a lei dizer: esgotou toda a ira que o inferno não ia esgotar. Então você vê, a lei está totalmente satisfeita com ele. Aí Deus vem e diz assim: é assim que eu estou satisfeito contigo. Nem se você tivesse vivido uma vida perfeita, Adão viveu uma vida perfeita, tem a justiça que você tem. Seria visto por você como eu sou visto. Como você é visto por mim agora. Porque Adão podia obedecer a lei de uma forma, se ele nunca pecasse. Mas Jesus, ele cumpriu a lei de duas formas. E duas formas perfeitamente. Você não pode fazer nenhuma coisa nem outra. Você nem pode obedecer a lei, obedecendo ela, nem esgotando a pena. Por isso que a pena é eterna. Você não consegue pagar o que a lei exige. Nem de uma forma, nem de outra. Agora, a menos que a cruz faça sentido para você, todo o resto se perde. Essa é a essência. E é por isso que Paulo disse: ele morreu por todos aqueles que o Pai deu a ele, então esses não vivem mais para si mesmo. Foi quebrado a essência do mal. É por isso que os pecados agora cancelados são mortificados. É por isso que agora a tua vida mudou totalmente. O Evangelho muda tudo, mas ele não muda através da lei. Não muda como o Dorian Gray tentando fazer coisas para fazer o quadro dele ficar melhor. Então, em primeiro lugar, através da cruz, você vai ter que você não vai se preocupar mais com conforto. Porque se a grande doença foi tirada, o que são as pequenas coisas? Se você realmente foi levado pelo Espírito Santo a crer que a grande doença, as nossas enfermidades foram colocadas sobre ele, a grande doença da alma, a feiura do quadro do Dorian Gray foi colocada sobre ele, o que são as outras coisas da vida? Não são nada. É por isso que Paulo podia dizer: aprendi a estar satisfeito. E você não tem que se preocupar muito sobre a sua aparência. Por quê? Porque se a beleza infinita foi colocada sobre você, e Deus diz para você assim: eu vejo a beleza dele em você. A tua aparência agora não é uma coisa que te perturba mais. O cristão preocupado com a sua aparência, você vê, é óbvio que ele não compreendeu a cruz. E você não precisa mais se preocupar tanto com a sua reputação. Porque a única pessoa que realmente te ama
e que realmente tem um valor infinito, deu a reputação dele para você, ao perder a reputação dele. Isso significa que quando você vai para o mundo, as coisas que costumavam te incomodar não te incomodam mais. Vai acontecer sofrimento, você vai ficar doente, mas a grande doença já foi curada. Então agora a doença não tem, aquilo que ela faz nos outros não faz em você. Você pode ser abusado no mundo, mas você agora tem uma grande reputação aos olhos de Deus, e isso é infinitamente maior que o mundo inteiro. Então o que acontece com você, quando você se move para a cruz, isso não te dá só riqueza emocional para lidar com os problemas da vida, te dá sabedoria para ver tudo, que o braço de Deus que entrou no mundo parecia fraqueza, as pessoas não conseguiam ver, como José diz, quem vai acreditar que esse é o braço do Senhor? Então, através da fraqueza, do sofrimento e das perdas, você vai ver como Deus está agindo poderosamente, porque você acredita que o braço do Senhor age assim, age dessa forma. Isso vai mudar a sua vida, você vê, é isso que leva à santificação, é a cruz, é o Calvário, é o que você vê lá. Até que a cruz seja a alegria da sua vida, ela não vai fazer sentido para você. Você não vai entender o que é a essência da vida, o que é a essência do Evangelho, o que é a essência do pecado, que Isaías condensou nessas palavras. E quando ela se tornar para a sua vida o que ela deve ser, então ela se torna o padrão da sua vida, a maneira que você enxerga a vida, você enxerga a vida em forma de cruz, é isso é maravilhoso, e é isso que começa a transformar você. Você começa a dar a sua vida, porque você começa a gastar a sua vida, porque você vê aquilo que você ganhou infinitamente em Cristo, que você é infinitamente em Cristo. E agora, nós vamos experimentar injustiça, doença, morte, mas ela nunca tem sobre nós o que ela tinha antes. Mas a perplexidade dos cristãos, a visão de como o mundo pode ser melhor, tristemente, é a evidência de que nós vivemos numa geração que perdeu a essência do Evangelho. Ela não sabe mais o que é essencial no cristianismo, o que são acidentes, o que é a causa, o que são as consequências. Então ela pode celebrar a Santa Ceia, mas ela só pode celebrar isso para a sua condenação, porque ela não compreende o braço do Senhor e como Deus age. Então nada mais é igual, é isso que ele estava dizendo. Eu não enxergo mais a vida, eu enxergo a vida pelo Evangelho, como eu enxergo tudo pelo sol. A essência do pecado era eu primeiro, a essência da minha salvação foi algo que outra pessoa fez, a minha vida pela sua. Isso capturou nossa vida, nos deu um novo coração, uma nova mente, isso mudou tudo em nós. Isso faz Deus ser o nosso Senhor, o nosso pastor. Isso faz eu alegremente estar submisso a Ele, como filho eterno está o seu Pai. Você vê, isso faz eu ver que o pecado não é uma jarra quebrada, eu quebrei 5 e o outro quebrou 50, que você quebra a janela, ou você está ou não está, ou você é uma ovelha seguindo o seu próprio caminho, ou você está sendo pastoreada por Deus. Só a cruz faz isso. Essa é a essência do Evangelho. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo